Continua nos explicando o Alter Rebbe o que ocorre na esfera espiritual no dia do Shabat com cada um de nós, ou o que deve ocorrer, ou como maximizar o aproveitamento desse dia de toda a energia especial presente em cada Shabat. Então nós vimos que esse é o significado de recepcionar o Shabat, no qual nós dizemos: Lecha dodi likrat kala, venha meu querido, meu amado, de encontro à noiva. O querido amado é Deus. Nós pedimos a Ele que nos dê forças especiais, venha de encontro à noiva, nós somos a noiva, para que nós possamos, que a gente possa conseguir likrat Shabbat nekabla. Lecha dodi likrat kala, pnei Shabbat nekabla, para que a gente possa estar habilitado a receber o Shabat devidamente, que a gente significa receber o Shabat, receber todas as luzes espirituais presentes no dia do Shabat. E aqui o Alter Rebbe continua nos trazendo e explicando, em associação a isso, nesse contexto, versículos do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é sabido, o rei Salomão, ele descreve o amor entre Deus e o povo de Israel, a comunidade de Israel e Deus, tomando como exemplo, utilizando a metáfora do amor de um noivo pela sua noiva e vice-versa. Então, isso dentro do espírito do Lecha dodi likrat kala, venha o meu querido de encontro à noiva. Então, essa ideia do Lecha dodi é extraída do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, que utiliza essa metáfora. Inclusive em várias comunidades, e até também baseado na Kabbalah, notadamente nas comunidades sefaraditas, têm o costume de recitar toda sexta-feira, antes do Kabbalah Shabbat, antes do recebimento do Shabbat, recitar todo o Shir HaShirim, ler todo o livro do Cântico dos Cânticos, porque isso está associado com o dia do Shabbat, como nós estamos vendo. Então aqui ele nos traz um outro versículo do Shir HaShirim, do Cântico dos Cânticos, diz o Alter Rebbe, esse é o significado, Vezeu moshcheini acharecha narutza. O versículo diz como se a noiva estivesse dizendo, me puxe, não é? Me atraia, me puxe, acharecha narutza, e atrás de você nós vamos correr. Quer dizer, como estenda a tua mão, tome a iniciativa, dê um puxãozinho e vamos correr atrás de você. O que significa isso mais profundamente? Explica o Alter Rebbe, durante os dias da semana, os 6 dias comuns, normais da semana, nós também procuramos nos conectar a Deus, mas se repararmos bem a expressão aqui do versículo, nós pedimos a Deus que nos atraia, como nos puxe, entre aspas, acharecha narutza, atrás de ti nós vamos correr. Então o Alter Rebbe diz, o que significa atrás de ti, que durante a semana o grau e nível de revelação divina que a gente pode aspirar, que a gente pode obter, é apenas atrás de ti. Não temos a capacidade de vislumbrar, entre aspas, o semblante, não é, divino, a parte principal, essencial da divindade, mas apenas a parte inferior ou superficial, exterior, a parte de trás que ele chama. Tzarich liot moshcheni, e também isso, para que a gente possa alcançar, é necessário que ele nos puxe, que ele nos atraia, para que então a gente se motive e vá correndo atrás dele. E como nós já falamos várias vezes, esse é o desafio, essa é a missão da nossa alma aqui nesse mundo. Deus colocou a nossa alma elevada espiritual no mundo terrestre materialista, e essa alma está aqui incorporada num corpo físico, tendo como vizinha a alma animal e contendo dentro de si também uma inclinação para o mal e etc. E nesse habitat que a gente se encontra, o que predomina e prevalece é apenas e tão somente o lado físico, corpóreo, material, etc. Por isso, estando aqui nesse mundo, é difícil a pessoa querer, desejar espiritualidade, divindade. Não é o que nós vemos, o que nós sentimos, o que nós percebemos. Por isso é necessário que aconteça isso que aqui nos descreve o rei Salomão no Shir HaShirim, moshcheini, que Deus nos puxe, nos atraia, para que assim a gente vá de encontro a Ele, que a gente comece a correr
Quem corre é porque está com vontade de alcançar algo, né? Que a gente comece a correr atrás dele. Então, aqui elaborando esse ensinamento do Alter Rebbe. Esse puxãozinho, isso que ele nos puxa para nos atrair, é algo que vem de cima. Então, para a gente se aproximar ou reaproximar, para a nossa alma se reaproximar do divino, sozinha, ela não tem essa força estando aqui, porque ela estava como presa, enclausurada no corpo, no lado físico, material desse mundo. Então é necessário que ele nos puxe de cima. Shakadosh Baruch Hu Moshech et Bnei Israel Elav, em outras palavras, que Deus atraia e puxe a gente para o espiritual, para o elevado. Então esse é o pedido que o povo de Israel faz a Deus. Deus, na linguagem do Shir Hashirim, Moshcheini, me puxe, Bechevlei Avotot Ahavatcha, como quer dizer me puxe? Demonstrando o teu amor, o teu apreço por nós, mostrando as tuas bênçãos para nós. Então, mande bênçãos de cima, e isso vai nos atrair para que a gente queira se elevar, para que isso nos conceda a força, o vigor, a motivação necessária para a gente se elevar do campo, se desprender do campo físico, corpóreo, material e querer almejar o mais elevado espiritual, chegando até a buscar o prazer, o deleite espiritual. Ou seja, esse puxãozinho que a gente pede e solicita, que vem de cima, isso é o que nós dizemos que é necessário, uma vez que a alma já desceu aqui, para ela poder se recuperar, para ela poder voltar a se elevar, por força própria aqui, enquanto ela está presa aqui, ela não consegue, ela precisa de uma ajuda, de uma força de cima, e essa força de cima é esse puxãozinho que é descrito aqui de forma metafórica. Ou seja, que Deus nos puxe e nos atraia, que dessa forma a gente se motive a correr de encontro a Ele. No Shabbat seria, então, até para receber, para a gente poder se elevar e captar todo o brilho espiritual, toda a luz do Shabbat, é necessário que primeiro o Lechadodi Likrat Kalá, que o querido amado, que Deus venha de encontro à noiva, para puxá-la, atraí-la, que nos dê força para essa elevação, e daí então, Pnei Shabbat Nekabla, poderemos ir recepcionar o Shabbat, se alinhar com a revelação suprema presente no dia do Shabbat. Então, esse é o significado, nos explica aqui o Alter Rebbe, do que diz o versículo na sequência do Shir Hashirim, Moshcheini acharecha narutza, como a gente frisou, que aqui a gente pede a Deus que nos atraia, que nos puxe, mas durante a semana a gente está correndo atrás. Ou seja, aquilo que a gente pode querer alcançar é apenas a parte secundária, a parte de trás, né? A Choraim. E essa é a situação, esse é o status quo dos Yehudim nos 6 dias da semana, onde o alcance de espiritualidade é limitado, ele é muito condensado, por isso é chamado só a parte de trás, não a parte principal, não o semblante. Para que a gente possa correr de encontro, ou seja, para que a gente possa se elevar, para que quando chegue o Shabat a gente consiga uma elevação maior, e a gente não fique limitado e restrito apenas a parte de trás, entre aspas, mas a gente possa Pnei Shabbat Nekabla, o semblante do Shabbat recepcionar, ou seja, a gente não quer ver apenas a nuca, os ombros, a gente quer encarar o semblante, a gente quer uma revelação divina mais elevada, mais profunda. Então, para que a gente possa se elevar, sair daquele nível que é chamado sol de trás, e captar e receber na nossa alma a luz divina do dia do Shabbat, para tanto é necessário um poder, uma força especial que nos é dada de cima. Isso que a gente pede na cerimônia de Kabbalat Shabbat. É necessário que Deus nos puxe, nos dê uma força de cima, logo no início do Shabbat, nos ajudando a se erguer, se elevar, para que então a gente esteja alinhado com esse brilho especial e possa recepcionar o Shabbat adequadamente, significando que a gente possa captar essa luz espiritual transcendental presente no Shabbat.
E dentro desse contexto a gente entende todo o significado do Cântico dos Cânticos, né? Quando ele descreve o amor, a atração do noivo pela noiva, vice-versa. Tudo isso significa, na verdade, é um pedido. Tudo quando a noiva, entre aspas, a comunidade de Israel se dirige ao noivo fazendo os seus apelos, seus pedidos, então isso significa também, como exemplificado, o significado disso é que Knesset Israel, o povo de Israel pede a Deus, Liten Koach Veoz, que ele lhe conceda força, vigor, vontade e motivação, apesar de estarmos no mundo material, apesar da nossa alma estar vinculada ou até presa ao corpo físico, mas que assim mesmo a gente consiga transcender e se elevar. Então todo o Shir Hashirim ele descreve o grande amor de Deus por Israel, e a revelação desse amor, quando Deus revela e manifesta esse amor, isso nos dá força, isso nos dá motivação, isso nos atrai a Ele, isso nos puxa a Ele. Não é? Então isso dá força ao povo de Israel, aqui a noiva no exemplo, na metáfora, para ela poder se elevar e se aproximar do divino. Porém nos diz o Alter Rebbe, sabido em relação ao Shabat, sim, está escrito no Talmud, Mishetarach be'erev Shabbat, yuchal be'Shabbat. Apenas quem se esforçou na véspera do Shabat é que vai comer e se regozijar no Shabat. Em outras palavras, para poder celebrar bem o Shabat é necessário o preparativo, não é? Prévio. Então, aquele que se preparou na véspera do Shabat, e véspera do Shabat aqui não é apenas na sexta-feira, mas quem durante a semana, literalmente lá o Talmud pode estar falando sobre quem fez as compras para Shabat, quem foi buscar o peixe saboroso, quem preparou a carne suculenta, quem é a mulher que preparou as halot, os pães trançados, assim por diante, quem se preparou bem durante a semana, essa pessoa vai comer no Shabat, o que significa? Vai usufruir adequadamente do Shabat. Só que isso se aplica não só em termos físicos e materiais, aqui o Alter Rebbe nos fala que o mesmo se aplica também em termos espirituais. Quem vai poder usufruir dessa espiritualidade maior do dia do Shabat? Apenas quem se empenhou e trabalhou sobre si, sobre a sua espiritualidade, na véspera do Shabat, nos dias anteriores ao Shabat. Betzarich liot bechol yom me'ein he'alat Shabat. Fala o Alter Rebbe, na verdade, cada dia da semana precisa haver pelo menos uma amostra, algo como a elevação do Shabat. Essa é a forma de se preparar para o Shabat durante a semana, em termos espirituais, não é? Além de ir para o açougue, para o supermercado, ou fazer as compras, etc., cozinhar, em termos espirituais, como a gente se prepara para o Shabat, tendo um pouco do Shabat presente dentro de nós, dentro da nossa vida, cada um dos 6 dias de semana. E é necessário que cada dia a gente tenha presente algo da elevação do Shabat. E já vamos ver o que significa isso e como se produz essa elevação nos dias da semana. A gente já tem falado antes que o momento da reza, da oração, nos dias da semana é como o Shabat que nós temos, é um pedaço do Shabat, é uma hora de Shabat, por assim dizer, porque durante a reza a gente também se desvincula dos afazeres mundanos, do trabalho, dos negócios, se concentra em algo espiritual, medita sobre espiritualidade, sobre divindade. Mas vamos ver além disso que nos diz o Alter Rebbe aqui. Ou seja, para que a pessoa possa de fato se elevar, para que sua alma consiga se elevar do plano inferior no dia do Shabat, para que a pessoa consiga no dia do Shabat chegar até o deleite, ao prazer com a divindade. Então não é suficiente apenas esse puxãozinho que Deus dá, ou essa força adicional que Ele concede no dia do Shabat, aquilo que está descrito no Lechad Odi Likrat Kalá, que o querido amado vem de encontro à noiva para estender a mão para puxá-la. É necessário algo mais, é necessário que a gente se prepare nos 6 dias da semana. Conforme disseram sábios, somente quem se preparou às vésperas do Shabat, antes do Shabat, vai ter o que comer. Até aqui o que comer espiritualmente, não é? Isso depende do preparo.
No que consiste esse preparo? Que a pessoa, em cada um dos 6 dias de trabalho na semana, que a pessoa procure se elevar, assim como o dia do Shabat é elevação, que a pessoa não espere só o Shabat. Ela não vai conseguir se elevar tanto quanto no Shabat, mas que cada dia da semana a pessoa se empenhe em se elevar do plano físico e material, pelo menos algum momento do dia, e procure se aproximar a Deus, a exemplo do que acontece no Shabat. Isso acaba funcionando como um preparativo espiritual adequado para então poder recepcionar o Shabat.